Fala rapaziada, aqui quem fala é o Marcola do Clash. E hoje, guys, a gente vai estar jogando com um deckzinho de Golem, cara. E tipo assim, cara, eu sei que todo mundo odeia Golem, que acha que é o deck de pessoa sem cérebro. Mas cara, eu vou tentar mostrar aqui nesses vídeos que você pode sim usar alguns truques, algumas dicas bem interessantes pra ser realmente um jogador que, apesar de jogar de Golem, as pessoas vão te olhar e pensar: caramba, esse cara é bom, ele é esperto, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não é um completo boçal, um completo idiota. E bom, cara, deck de Golem é um deck de beatdown, né, rapaziada? Que basicamente é um deck que se baseia em ter uma condição de vitória, ou seja, uma carta responsável por levar a torre com um tanque. Então, no caso, a minha condição de vitória aqui, a minha principal carta responsável para conectar dano à torre vai ser o meu Golem. E por conta de a gente ter um tanque como condição de vitória, a gente é capaz de montar grandes punches, grandes ataques, já que com o Golem tankando, nossas cartas de suporte ficam saudáveis e assim a gente consegue acumular muitas cartas de suporte e formar um ataque devastador. Porém, apesar disso, cara, Golem, como grande parte dos decks de beatdown, ele carece em defesa, tanto porque não tem tantas cartas defensivas, quanto porque é fácil você dar outcycle nas poucas cartas defensivas. Então, se eu vacilar, o cara facilmente dá outcycle na minha bruxa e nos bárbaros de elite, que são as melhores respostas para condições de vitória e tal. A bruxa, por conta que é uma carta que tem a distração dos esqueletinhos, e os bárbaros de elite porque eles têm um DPS muito alto, que são ótimos, então portanto eles são ótimos para lidar com condições de vitória como tanques, corredores e por aí vai, tá? E é isso, cara, eu vou jogar com esse deckzinho aqui de Golem, um deck bem clássico assim, mas que ainda é viável nesse meta. Originalmente você usa o Zap evoluído, mas como eu não tenho Zap evoluído, eu troquei pela bruxa. E eu coloquei a bola de fogo no lugar das flechas, porque assim... Porque, cara, assim a gente consegue matar mosqueteira, mago, coisas que a gente não consegue sem ter o Zap evoluído, né? Porque no caso a gente só consegue matar essas cartas com flecha e Zap evo. Cartas como mosqueteira, mago. Então, pra conseguir matar essas cartas sem tanta dificuldade, eu botei a bola de fogo no lugar das flechas, já que eu não tenho Zap evoluído, certo? E como eu tenho a evolução da bruxa, eu coloquei aqui a bruxazinha. E cara, como é que funciona esse deck, rapaziada? Esse deck em específico. Esse deck, cara, é um deck que, assim como todo deck de Golem, brilha mais no 2 pontos de Elixir, porque qualquer deck de Golem é muito caro, por sua condição de vitória ser um Golem, que é o de Elixir. Então no começo do jogo você vai jogar de forma defensiva, de forma reativa, e realmente você só vai conseguir dar o seu Golem se o cara você tiver uma situação muito favorável, se o cara tiver muito Elixir atrás, ou se ele tiver com um ciclo muito ruim, então ele não tiver nenhuma carta muito boa pra te punir. Então, por exemplo, o cara tá de 2.6 e ele tá sem corredor no ciclo, muitas vezes é uma boa oportunidade pra você dar o seu Golem, porque é um deck que não tem muita opção de punir você além de corredor. O cara pode dar uma mosqueteira na ponte, mas ele não vai te punir tanto, a menos que seja mosqueteira heróica, aí pode ser chato também. Mesma coisa um cara, por exemplo, de corredor com mineira bombada. Se o cara não tiver corredor nem mineira bombada na mão, se você der um Golem, você não vai ser muito punido por isso. Então tem que ver se o cara tá com um ciclo defensivo não tão bom, porque se já com um ciclo defensivo bom, ele vai conseguir defender e te dar um contra-ataque muito forte. E também não com um ciclo ofensivo tão bom, porque mesmo que ele não esteja com a defesa tão sólida, se ele tiver com um ciclo ofensivo bom, ele vai te punir na linha oposta e isso pode ser bem chato pra você, já que você provavelmente não vai conseguir levar a torre do cara, já que seu deck não é tão forte antes do Double Elixir, e ele vai provavelmente levar sua torre. Então é um deck que você tem que ter bastante paciência aí, realmente atacar quando o cara tá com lixo atrás, tá com um ciclo ruim, tá ligado? E tudo mais. Ou quando você conseguir um contra-ataque, por exemplo. Mas enfim, rapaziada, eu vou explicar mais enquanto eu jogo aqui, cara, porque eu acho que eu não vou conseguir explicar tão bem antes da partida. Vou explicar conforme eu for jogando aqui. Então vamos lá. Procurar nosso oponente. Certo. Demon's Head tem o bonezinho do Baby Dragon, joga 9 anos. Então podemos esperar que ele tenha o Baby Dragão e que seja um bom player. Eu vou dar aqui a bruxa para responder a tela dele. E a gente espera que a condição de vitória dele não seja um balão, algo do tipo. Ok, não é. Merda, não consegui. Tudo bem, ele deu uma conexão chata. Porém, ele vai ter que defender esse lenhador ainda, e essa bruxa também. Ok, deu um Mega Cavaleiro. Mas tá hora de elite nesse posicionamento aqui, que não pega o dano splash. A gente dá um zap aqui só pra resetar o hit do Bárbaro de Elite. E conseguir matar esse Goblin com dados sem perder nosso Bárbaro de Elite. Ok, ele foi obrigado a gastar os esqueletos dele. Posso dar um Bomber aqui. É bom que a gente já ciclou nossa evolução. Obrigado, o cara elogiou a nossa gameplay. Por enquanto estamos numa ótima situação aqui, cara. Vamos ver o que ele faz.
Ok, ele respondeu o Bomber com uma Tesla, o que é muito ruim pra ele, porque agora eu posso dar um Golem de trás, ele não vai ter terra no ciclo dele, o deck dele é caro, então ele não vai conseguir ciclar uma Tesla, e ele respondeu 2 Elixir com 4, então ele tá Elixir de atrás também, e essa Tesla não vai ter utilidade nenhuma, porque quando o meu Golem chegar lá, essa Tesla já vai estar no beleléu. Eu podia dar bola de fogo agora, mas eu vou esperar pra ver se eu ganho algum valor com a minha bola de fogo. Ok. Conseguimos um valor de bola de fogo aqui. Vou mudar isso aqui só pra esse Goblin com dardo não agrar na nossa bruxa, né? Porque se o Mega Cavaleiro empurrasse o nosso Golem, o Goblin com dardo podia agrar na nossa bruxa, o que seria bem chato. E aqui, cara, aqui eu acho que vai ser 3 coroas, sendo bem sincero. Quando a gente tiver o Elixir, a gente dá Bárbaro de Elite na linha oposta, com a intenção de punir ele, né? E de dificultar a defesa dele. Ele vai ter a ordem de esqueletos, mas a gente tem o Zap para responder. Perfeito. E aqui a gente vai levar as 2 torres dele. E a gente pode dar um Golem in the pocket, um Golem aqui bem na Milka. E aqui é bom jogo, rapaziada. Ele deu um péssimo Mega Cavaleiro ali na linha oposta, mas a minha bruxa ainda tá super viva. A gente dá outra bruxa aqui. E, cara, a condição de vitória dele, no final das contas, 0 o balão. Mas, cara, pouco importa, porque aqui vai ser 3 coroas. Bom jogo. Acho que foi uma boa primeira partida, rapaziada. Ele deu mole ali, ele podia ter dado insta-balão, porque ele abusar o fato de que eu tava, assim, uma carta de defesa aérea na mão. Tudo bem que podia ter mais de uma carta de defesa aérea, mas... Eu, por exemplo, como jogador de balão, eu não perderia a oportunidade de possivelmente levar a torre do meu oponente. De qualquer jeito, mesmo que eu tivesse outra resposta de defesa aérea, seria bom ele fazer aquilo pra dispersar meu ataque e eu não conseguir montar o post numa única linha. Eu dividindo as minhas cartas assim, ele não, sem um tanque na frente, ele não ia conseguir fazer muita coisa. Beleza, já começamos, o cara já começa desse jeito, né? Então a gente dá aqui o Arrow de Elite, prepara o Zap pra qualquer hora de esqueletos, qualquer coisa que ele dê. Excelente. Ok, infelizmente ele tinha uma Valkyria, que é uma resposta bem chata, cara. E aqui eu não sei muito bem como a gente vai defender, cara. Aqui a gente ignora esse mago. Ok, isso aqui vai ser Thor 3. Porque esse cara é uma lenda, né? Um imbecil. E ele decidiu simplesmente colocar uma P.E.K.K.A First Play, mano. E ele tá numa situação bem merda por causa disso. Bem burro esse cara, né, mano? Bem burrinho mesmo. Bem burrinho. Vai tomar dano pra cair na outra torre. É por isso que você não começa dando uma carta de trás sem ter nenhum contexto, tá ligado? Aqui eu vou dar Bárbaro de Elite na linha oposta pra dificultar a vida dele, não permitir que ele defenda essa bruxa. Tá, ele deu uma boa Valkyria, né? Ok. A gente vai conseguir levar esse Bárbaro, esse Mega Cavaleiro. E é isso, rapaziada. É isso que dá você ser burro e dar uma peca dessa. Ok, a nossa lenda já tá aqui botando a bonde da líder na boca da minha torre, né? E não vai conseguir muita coisa com isso, parabéns. Bem burrinho, cara. Bem burrinho mesmo, cara. Agora ele não tem nenhuma carta de pressão pra punir um Golem de trás e vai entrar no Double Elixir. Então ele tá numa situação bem merda. Então o que a gente vai fazer vai ser colocar um Golem aqui nessa posição, porque desse jeito ele não consegue me punir, tá ligado? Pois por colocar o meu Golem. E agora vai entrar no Double Elixir, então ele tá numa situação bem chatinha mesmo. Bem chatinha mesmo. A gente dá uma bruxa aqui. Ele é uma lenda. Ele colocou a P.E.K.K.A. Ah, mano, caralho, olha esse cara jogando, mano. Olha essa lenda jogando, mano. E aqui eles dão Bárbaro de Elite na linha oposta pra ele não ter valor de Mega Cavaleiro e ser obrigado a defender a defesa dele. Então é uma situação bem merda. Esse cara é muito ruim no jogo, mano. E aqui a gente pode falar tudo sem medo, porque... Ah, ele tem a Valkyria Evo, né? Isso não foi muito legal. Dá um zap aqui pra cancelar o hit. Bom jogo. Caralho. Isso é pra quem fala que não dá pra ter habilidade de Golem, rapaziada. Provamos aqui, demos aqui... Sei lá, cara, a gente simplesmente deu um outsmart fudido. A gente mostrou que a gente é muito mais inteligente que esse mano aqui, que jogou que nem um maluco, né, mano? Vamos combinar. E ali vocês viram, né, rapaziada? Caetei a P.E.K.K.A dele com o meu Golem. O problema foi que eu dei aquele linhador, aquele bomber pra matar a piramaneca dele muito cedo. E daí ele puxou o agro da P.E.K.K.A. Eu tinha que esperar mais um pouco.
Ok, já começamos desse jeito. Aqui a gente dá um zap sem pensar muito, porque é óbvio que essa lenda vai começar dando a torreta. Mano, olha os filha da puta que eu pego, tá ligado? Aqui a gente dá uma bruxa sombria cedo, porque a bruxa sombria, ela pega valor com os morcegos. Então se ela dá mais cedo, ela consegue disparar mais morcegos. E portanto, ela vai ter vantagem em combate. Bola de fogo geracional para pessoas geracionais, como eu diria o Crisier. Como é que é o nome dele, cara? Mas eu adoro os vídeos dele, ele é muito legal. E, mano, aqui ele tá muito atrás do Elixir. Ele gastou a defesa dele. No caso, a defesa, construção dele, que ia ser a melhor resposta pro nosso Golem. Ele tá Elixir atrás, então podemos dar um Golem aqui, cara. A gente vai dar um Golem nesse posicionamento que a gente defende o fantasma e defende isso aqui. E agora a gente tem um puta contra-ataque. Esse cara tá Elixir atrás e sem nenhuma construção na mão pra defender o nosso Golem, cara. Ah, tem essa merda aqui, né? A gente dá um lenhador aqui insta pra já molgar essa mosqueteira. Eu acho que ele nem tem elixir pra torreta, mas se ele der vai ser tarde demais. E é isso, olha essa lenda jogando. E se o Pomber dá splash no Goblin com o dardo dele? Não dá, mas de qualquer jeito ele vai morrer. Ele vai morrer pra o nosso Bomber. E cara, ele tá muito elixir atrás, tipo. Ele tá muito elixir atrás. Então eu vou dar uma vez aqui in the pocket. Prepara o zap pra lápide dele, que ele vai querer dar uma lápide. Aqui ele perdeu 2 torres, mano. Que lenda. Beleza, né, cara? Eu acho que ele desistiu, mano. Até porque não tem muito o que ele fazer a partir de agora. Bom jogo, rapaziada. E que acho que daqui a pouco acaba o vídeo. Eu acho que eu vou jogar só mais uma partida aqui. Só mais umazinha. Uma saideira. E vamos lá, rapaziada. Saideira, rapaziada, vamos lá. Mais uma partida, mais um game pra vocês. Estamos contra o Sorriso, P.E.K.K.A, Servo e Príncipe das Trevas. Bom jogo pro nosso senhor Sorriso, da União Bebe Coca. E aqui, cara, a gente tá sem nossa bruxa no ciclo. Então se a condição de vitória dele for uma carta aérea, a gente tá numa situação chata. Então a gente vai tentar ciclar aqui rapidamente a nossa bruxa pra defesas aéreas, até porque também porque a bruxa é uma ótima carta defensiva. Dá uma olhadura aqui na linha oposta e logo mais a gente consegue ciclar. Cara, ele tá sem internet, mano. Tô entendendo muito bem, mano. Cara, eu acho que mesmo que a internet dele volte agora, ele ataque com tudo do outro lado, a gente tá com tanta vantagem que a gente pode simplesmente fazer um push aqui e ganhar o jogo, mano. Vamos continuar a partida aqui, vamos para mais um game. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Estamos contra o Senhor Melee, Valkyria, Piromaníaca, joga há 6 anos. Senhor Melee, bom jogo. Beleza. Ok, essa lenda já começou dando um morteiro. A gente dá aqui, isso aqui. Caralho, olha esse cara jogando. Tá, a gente dá um lenhador aqui quando a gente tiver de elixir, porque caso ele tenha algum swarm, tipo horda de esqueletos, gangue de goblins, a gente tem o zap preparado aqui pra lidar com isso facilmente. Exatamente. E aqui está numa situação bem maneira. Eita porra. Bola de fogo mata isso aqui? Eu não sei. Eu vou dar uma bruxa cedo pra ela já ir tirando dos esqueletinhos pra gente conseguir defender essa brincadeira. Perfeito. Me deu um péssimo de um relâmpago. Muito ruim. E agora esse mano tá muito lixo atrás, cara. Aqui, cara, a gente não vai cometer o erro de dar nossa bruxa, porque a gente se dá nossa bruxa. Não, se bem que nem tem elixir pra dar relâmpago. Perfeito, excelente defesa aqui. Se ele der um relâmpago agora, ele é muito burrinho. Aqui, cara, eu podia dar bola de fogo, mas foda-se. Se ele for burro, esse palha vai até continuar defendendo essa bruxa, mano. E aqui é um golem grátis, né, mano? Golem de graça.
E ele fez o favor de dar isso aqui, né, mano? Será que ele vai dar um relâmpago? Talvez ele dê um relâmpago. Porém, ainda assim, olha só. A gente tem uma situação bem legal. Agora não tem nada pra responder nossas cartas. Tá sem relâmpago e vai ser mogado, né? Ele vai ser mogadinho. Foda que ativou minha torre do rei, mas tudo bem. Aqui a gente dá outro golem alto, só pra ele não ter chance de punir a gente com o morteiro ou com a X-Besta. Ele tá muito lixo atrás. Tá numa sessão bem chatinha pra ele. Aqui a gente dá bruxa abaixo. E barulho de elite no lado oposto pra ele não conseguir dar relâmpago. Ganhar valor de relâmpago. E isso aqui deve ser bom jogo. Bom jogo. E é isso. Rapaziada, aqui tipo... Só pra dar uma explicada aí no meu estilo de jogo, rapaziada, qual foi a minha ideia naquele jogo, cara. Basicamente, mano, toda vez que eu dava que ele dava o morteiro dele, eu dava o golem do lado oposto. Por que eu dava o golem do lado oposto? Porque o golem, cara, eu dava o golem mais longe possível do morteiro dele. Porque desse jeito ele não consegue, o meu golem fica protegido, ele não consegue danificar o meu golem só com o morteiro. E como o golem é muito tanque, o morteiro ou o X-Besta, isso é contra qualquer deck de Siege, tá? Então qualquer deck que tem uma construção de vitória, uma construção de longo alcance como o morteiro ou o X-Besta, qualquer deck de Siege assim. É muito interessante você fazer isso, colocar a sua condição de vitória. Se você é com deck de beatdown, né? Coloca a sua condição de vitória, que é um tanque, no meio, assim, pra linha oposta. Porque assim, cara, se você colocar na mesma linha, você dá valor defensivo pra ele. Então você dá valor pra ele colocar cartas pra proteger o morteiro. E nisso você vai estar dando a oportunidade dele fortalecer o ataque dele. Porque vai ter o morteiro junto com outras cartas pra fortalecer o ataque dele. Agora, se você joga sua construção de vitória no lado oposto, ele é obrigado a dividir o ataque dele. Além do que, a construção dele, né, o morteiro, não vai conseguir puxar o seu golem, né, defender o seu golem. E nisso o seu golem fica livre pra atacar a torre do oponente e além disso, ele vai distrair um bom tempo a construção dele. Então as suas cartas de suporte, né, as cartas que você usar para matar um morteiro, então por exemplo o lenhador, não vai ser agrada pelo morteiro. E nisso ele vai ficar mais tempo vivo, certo? E muitas vezes decks de X, eles têm duas construções. Então por exemplo, 3.0 de X-Besta tem a X-Besta e a Tesla. Então você fazendo isso, o cara é obrigado a gastar a Tesla distante da X-Besta. E nisso ele perde muito valor de ataque, entende? E é isso basicamente. Vocês percebiam que sempre eu esperava pra juntar 6 de Elixir pra dar meu lenhador, porque nisso eu teria usado pros esqueletos dele e eu não teria grandes problemas consequentemente pra conseguir matar, né, destruir o morteiro dele. Mas foi isso, jogamos de forma bem inteligente, rapaziada. Provando aqui que, cara, você consegue sim usar o cérebro jogando de golem, rapaziada. E basicamente isso, eu acho que as outras partidas eu consegui explicar bem o meu pensamento por trás das minhas tomadas de decisões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais, cara. Tamo junto, se inscreve, comenta, compartilha. Deixa alguma crítica construtiva aí. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo dia pros senhores. E tamo junto. Tchau.